Canal Vista Pátria, mais uma vez, deixa sua inscrição lá no canal Vista Pátria, acompanha o conteúdo e vamos nessa, vamos ver o vídeo. A ausência de Lula na reunião histórica dos BRICS faz com que ele seja chamado de covarde pelos próprios apoiadores. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. E esse evento no qual Lula meteu um atestado pode moldar o futuro das relações internacionais. E o tal acidente doméstico faz com que aumentem as desconfianças sobre Lula. Lula já é visto como uma fraude dentro da própria esquerda. Em um artigo recente, o jornalista muito respeitado no meio esquerdista, Pepe Escobar, o jornalista... Ele não sabe sequer o que está fazendo no cargo que está. Tem um comentário aqui que está circulado. Esse cara é um engodo, morre de medo da Faria Lima do Centrão, o maior exemplo de covarde no Brasil. Mano, os mesmos comentários que falam em cima do Bolsonaro, né, que é covarde, também falam pro Lula, né, mano? E eu acho difícil, né? Por quê? Mas estamos vendo aí, né? Sim, sim. Lula literalmente meteu um atestado pra evitar uma reunião e a galera tá assim. É uma reunião do BRICS, demonstrando afastamento do bloco. Será que é isso? Coincidência também ele mandar o Mauro Vieira, um anti-Rússia, que falou para prender o Putin e com certeza vai posicionar contra a entrada da Venezuela nos BRICS. Recebeu uma ordem de ser contra a Venezuela e não queria sair no vídeo, porque é covarde, meteu atestado. O que é isso aí, cara? Isso aí é rapaziada, né? Os apoiadores da esquerda querendo Lula junto com Venezuela, junto com Putin, com Rússia, Coreia do Norte, Irã. É isso, pô. Agora, não é isso que o Lula tem sinalizado esse tempo todo? Hã? Esse tempo todo de governo aí é o que ele tem sinalizado. O que mudou? Será que houve lá, ó, uma clicada lá de cima lá dos Estados Unidos, ó, estão pagando por isso aí? Aquela teoria que tem gente que diz que 2022 aqui no Brasil teve influência lá dos Estados Unidos, né? Então, será? Teoria tem um monte, né? Agora, querem que o Lula, né? Eu não sei qual o motivo, nós vamos ver o vídeo, mas querem que ele fique coladinho ali com a Rússia, né? E quem disse que ele não tá? Querem que ele fique coladinho com o Maduro. Quem disse que ele não tá? Mas que o Barba é sagaz, esperto, malaco ele é. Ou não é? Total. Mas também tem aquela acusação que ele é agente da CIA. E aí, procede? Vamos ver, vamos ver. Vai ver as duas coisas, né? Tá tudo ligado, né? É agente duplo, né? Vamos nessa. Muito respeitado no meio esquerdista, Pepe Escobar, afirmou: Lula está preso em um dilema. Ou ele toma uma posição clara contra a hegemonia americana, ou será arrastado pelas correntes de um bloco BRICS, que não tolerará a indecisão por muito mais tempo. Essa ausência de Lula é muito mais grave do que vocês pensam e pode trazer sérias consequências para o petista. Para entender o peso da ausência de Lula, precisamos compreender a relevância desse encontro. Os BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vem discutindo um projeto ambicioso, a desdolarização das transações comerciais e a criação de um sistema alternativo ao SWIFT. O sistema que domina as transações internacionais e é controlado pelos Estados Unidos e aliados. De acordo com Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da FGV, a criação de uma moeda dos BRICS pode ser o primeiro passo em direção a uma nova ordem financeira global, com menos dependência do dólar e maior influência dos países emergentes. Isso poderia representar uma mudança significativa no equilíbrio de poder global, especialmente em um cenário de tensão crescente entre o Ocidente e o Oriente. Num cenário... Imagina China, Índia, Rússia, Brasil, África do Sul, e aí aumentou pro Irã, aumentou pro um monte de... Arábia Saudita. Imagina todo mundo movimentando uma moeda do BRICS, sem o dólar. Já há negociação de moeda local lá na Rússia, o rublo. Então, de fato, agora... O Lula é contra isso? Quem disse? Que indicativo que ele deu? Porque ele não participou da reunião? Vamos acompanhar. De preparação de uma terceira guerra mundial, ter essa independência no sistema de pagamentos é fundamental.
Todos vimos o que aconteceu com a Rússia quando entrou na Ucrânia. Ela foi banida do SWIFT. Como estão se preparando para uma guerra maior, eles estão resolvendo as vulnerabilidades existentes. Além disso, nomes como Fareed Zakaria, comentarista da CNN, destacam que o movimento de desdolarização dos BRICS reflete a insatisfação de países emergentes com o controle financeiro dos Estados Unidos e sua política de sanções, vista como um instrumento de dominação geopolítica. Esse contexto ajuda a explicar por que a ausência de Lula é vista com preocupação. A ausência de Lula na reunião também coincide com a crescente especulação de que o Brasil poderia vetar a entrada da Venezuela no BRICS. Lula, que outrora se proclamava um líder de esquerda anti-imperialista, agora adota uma postura de vassalo. E essa postura de subserviência não passa despercebida. O procurador-geral venezuelano afirmou que Lula atua hoje como um agente da CIA. Lula no es el mismo el que fundó y arengó a los movimientos obreros de Brasil, al que se lanzó varias veces presidente y no triunfó. Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como que no hizo nada. Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada, ni en su físico, ni en cómo se expresa. De acordo com Ariel Gold, analista política, essa tensão entre Brasil e Venezuela reflete uma reconfiguração das alianças na América Latina, onde Lula parece estar priorizando uma abordagem mais pragmática, tentando manter boas relações com todos os lados. Lula tenta ser um Getúlio Vargas pré-Segunda Guerra Mundial. Mas a diferença é que Vargas não tinha sido tirado da cadeia com a suposta ajuda dos Estados Unidos. Outro fator que está fazendo Lula se borrar de medo é uma possível reeleição de Donald Trump. Trump já declarou que pretende impor uma tarifa de 100% aos países que participarem do movimento de desdolarização. Segundo Michael McFaul, ex-embaixador dos Estados Unidos na Rússia, as sanções econômicas de Trump podem ser uma forma de retaliação às tentativas de desafiar a hegemonia financeira dos Estados Unidos. E isso coloca o Brasil em uma posição delicada. Essa postura de Trump explica por que o Lula está com medo de tomar decisões no encontro com os BRICS. Outro ponto crítico é o relacionamento de Lula com os líderes de outros países dos BRICS, como, por exemplo, Vladimir Putin e Xi Jinping. Putin, que historicamente não reage bem ao ser contrariado. O russo poderia ver a ausência de Lula como um sinal de fraqueza ou subserviência aos interesses ocidentais. Como afirmou o analista russo Lukyanov, Putin valoriza a lealdade e pode interpretar a ausência de Lula como um gesto de indecisão ou até mesmo de aliança com o Ocidente, o que complicaria as relações entre os dois países. Se é que vocês me entendem, o que significa esse complicaria. Ao mesmo tempo, a China é amplamente vista como líder informal dos BRICS e também está atenta ao Brasil. O Banco dos BRICS, atualmente sob a presidência de Dilma Rousseff, está sediado na China, o que reflete o papel central do país nas decisões do bloco. Segundo Wu Xinbu, diretor do Centro de Estados Americanos da Universidade Fudan, a China vê os BRICS como uma plataforma crucial para seu plano de expansão global e espera que o Brasil atue como um aliado sólido nesse esforço. Lula, ao tentar agradar tanto ocidentais quanto orientais, pode estar arriscando a estabilidade das relações do Brasil com essas potências. A ausência de Lula na reunião mais importante dos BRICS gera uma série de questionamentos. Lula se apresenta como um fraco perante aos antigos aliados e como um cachorrinho adestrado para Macron, Biden e companhia. Para quem iria resolver uma guerra tomando uma cervejinha, agora escancara o medroso que sempre foi. Diante de qualquer cenário, Lula sai fraco. Se não foi porque está com medo de desagradar os Estados Unidos, é um fraco. Se não foi porque caiu tomando banho sentado num banco, mostra que é um inapto. Se estivesse na PF em Curitiba, não sofreria esse tipo de acidente. Muito bom, cara. Olha só, vamos lá. Resumindo isso aí. Temos que analisar esse fato pensando no 2023 inteiro até 2024. Né? Agora, o canal Vista Pátria coloca Débora, né? A Débora fala aí de um ponto importante, né? Que pode ter tido um reajuste, né? Um reajuste ali e por conta disso o Lula se esquivou, né? Como um bom malandro, né? Que ele se esquivou da presença, né? Da reunião. Melhor que isso, né? Ele não só se ausentou, como com
com essa suposta queda dele, ele vai ter o pretexto para evitar, de repente, futuras reuniões, né? Se botar em xeque a saúde dele, né? Se ele ficar debilitado ali. Enfim, então, se você quer que o Brasil fique aliado à China, à Rússia, junto com essa moeda no BRICS, se o Lula fizesse isso, você estaria criticando. E agora o Lula deu um jeito, se é que isso é fato, e está atendendo aí os Estados Unidos, né? A França, como ela falou, Macron, né? O Biden. Isso é melhor para o Brasil? Bom, esse é o histórico do Brasil, né, cara? Esse é o histórico do Brasil. O Brasil não entraria numa rota de atrito ali com os Estados Unidos. Quantas vezes nós analisamos o vídeo aqui, convidados botando como um alerta o perigo do Brasil estar se aproximando cada vez mais. E também quantas vezes nós vimos convidados falando, não, o Brasil não tem que estar aliado a nenhum nem outro. Tem que olhar o interesse do Brasil. Então, se é isso que o Lula está fazendo, aí também nós vamos só criticar. Se ele está pensando no interesse do Brasil, seria bom, né? Não, para o Brasil não é estratégico. China, Rússia, vocês querem isso, mas eu voto contra, porque, pô, os Estados Unidos tá aqui, pô, tem uma força, eu não quero entrar em atrito com os Estados Unidos. Meu voto é que não, se posicionar. Agora, se ele tá cumprindo uma missão pela suposta interferência, né? Em ele sair da cadeia e ele ganhar a eleição, que foi uma suposta interferência dos Estados Unidos, aí, parceiro, aí é pra você desacreditar de tudo mesmo. Entrega a tua vida pra Deus, irmão, tua família, trabalha, faça a sua oração, estude, proteja os seus e curta essa vida aqui do jeito que tu pode, enquanto você conseguir, irmão. Porque tá pensando na tua cabeça aí em geopolítica, em isso, em política, tá tudo dado, né? Como o professor Vale fala, né? Os DGs dão as cartas. E há uma mudança no tabuleiro ali, global, né? E os DGs vão definindo. Em algum momento, não, tira o Biden, bota a Câmara Harris. Depois, mexe aqui alguma coisa, direciona o conflito para um lado, e é isso. O que tu prefere? O Brasil, nesse bolo, junto com China e Rússia, que estão lá longe, que sabem se defender, têm condições de se defender, né? Tem dissuasão necessária. São países atômicos, né? Tem capacidade nuclear, de bomba nuclear, e podem se defender. Você quer o Brasil aqui por cima do muro, um Brasil se esquivando, ou você quer um Brasil com Lula cumprindo a palavra dele com a esquerda, né? Com a esquerda global, com essa pegada aí, né? Vamos dizer, né? O comunismo, né? Porque assim, a China é o quê? Na economia capitalista, né? Mas o Partido Comunista Chinês. Então, cara, eu não sei se eu vou criticar o Lula porque ele não participou da reunião, porque ele afrouxou, porque ele arregou. Me parece que é bom pro Brasil, né? Agora, ele é agente da CIA? Quem falou? O cara da Venezuela. A Venezuela tem moral com o quê? E eu gosto do Lula, eu tô defendendo o Lula. Negativo, irmão. Negativo. Agora, é uma notícia melhor de reagir do que o Lula peitando os Estados Unidos sem ter condições. Ele tem um 22 e tá discutindo com o traficante que tá de AK-47, pô. De fuzil 762. Qual é a chance disso dar certo, guerreiro? Então, historicamente, o Brasil vai estar aliado
ao Ocidente, aos Estados Unidos, né? Agora, o Lula flerta o tempo todo com o outro lado. O que mudou? Se é por conta de 2022, 2021, ele solto, aí, cara, não dá pra saber. Agora, como Brasil, eu acho que é melhor o Brasil fora dessa guerra, né, parceiro? Se esquivar. A não ser que tivesse condições de se defender e ditar o ritmo da guerra, né? Desse atrito. Bom, tem mais um vídeo aqui sobre esse tema, vamos ver? Então, Procurador-Geral do vamos regime nessa. de Nicolás Maduro, Tarek Saab, acusou Lula e o presidente do Chile, Gabriel Boric, de serem agentes da CIA. Olha só. Será que eles estão mancomunados com o Lula, para o Lula não parecer tão cúmplice da ditadura venezuelana, que, na verdade, eles são muito parecidos com o Lula, que só admitem a subserviência completa, total e absoluta. E o Lula, ele chega a falar das atas, mas sempre acaba dando um jeito de ficar do lado do Maduro. Mas mesmo assim, o Tarek não está satisfeito. O PGR venezuelano, né, procurador-geral, criticou as reações dos dois chefes de Estado à fraude eleitoral venezuelana. Ele afirmou que o petista não é o mesmo libertado da prisão, por tudo pelo que foi acusado, não é o mesmo em nada. Lula tem dito que não há como provar que Maduro nem a oposição venceram e defende uma nova eleição ou a formação de um governo de coalizão, que é a postura mais ensaboada para o lado de lá possível. Existe uma pressão internacional, uma evidência de fraude. Ele não apresentou as atas como prega o próprio mecanismo da eleição na Venezuela. O Lula, em vez de condenar, em vez de criticar, ele fala assim, não há como provar nenhuma vitória nenhuma. Vamos fazer a eleição de novo, que dá para fazer uma fraude mais, né, na visão, evidentemente, do Maduro, seria isso. Uma fraude menos escancarada. E aí o regime reage. O que é isso? Você tem que legitimar aqui a nossa fraude. O Boric tem criticado publicamente a fraude promovida pela ditadura venezuelana e a repressão a opositores do regime de Maduro. Porque, como Duda Teixeira tantas vezes já explicou, faz parte de uma outra esquerda. Né? De uma esquerda que, pelo menos, repudia os regimes autoritários, mesmo que ideologicamente alinhados. Em outro momento, o PGR de Maduro criticou Lula por se intrometer em assuntos internos da Venezuela e tentou traçar uma equivalência entre as eleições na Venezuela e no Brasil. Vamos assistir, porque esse programa é muito generoso e ele faz toda essa salada que a gente vai desfazer. Pode soltar. Gana la presidencia. Bom, antes eu não dei destaque, o canal é o antagonista, então nós estamos reagindo ao vídeo dele, você já viu aí, né? Dá todos os créditos pro antagonista, assim como ele tá dando crédito, por favor, mano, volta. Ao canal que eles estão usando, né? Tá aqui em cima, né? Aqui, ó. Então vai lá, deixa a tua inscrição, conheça o trabalho do antagonista e é isso. Pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinó su victoria a través de una sala electoral. Lo que en Venezuela hizo la sala electoral en el caso del contencioso electoral, que el propio presidente, en ese momento candidato a presidente Nicolás Maduro, mete en la sala electoral. Y entonces, ¿por qué usted, señor Lula, sí le fue bien ahí y por qué en el caso de Nicolás Maduro no? Por causa dessas declarações... Na época, o Maduro cantou de galo, né? Na verdade, ele se reafirmou e falou, se meta aí no Brasil, né? O Brasil quer falar da gente, então jogou uma suspeita sobre as eleições aqui no Brasil, sobre o sistema político brasileiro. Olha só o nível do Brasil, hein, cara. Venezuela, Nicolás Maduro. E o Lula, parceiro dele. De lá pra cá, o Lula foi se afastando estrategicamente. Agora, não quer dizer que não são aliados, né? Não quer dizer que não são amigos. Agora, o cara aí bateu pesado, né, mano, Walter? Bateu pesado, né? Será que acabou o amor com a Venezuela, com o Certamente Maduro? não encenação, né, mano? Teatrinho? Teatro. Padrão golpe na Bolívia? Isso. Vamos ver. O Celso Amorim e o Lula reverberando, seu assessor internacional, líder do Itamaraty Paralelo, diz que tem gente que diz que a gente foi muito duro, tem gente que diz que a gente foi muito devagar, foi muito fraco, etc. Na verdade, o Brasil quer a paz, o Brasil quer a conciliação, quer o diálogo, mas a gente sabe que existe uma pressão muito grande. O Lula acabou ficando desconfortável de defender aberta e completamente a Venezuela, então ele faz isso de uma maneira velada, mas para o Tarek é insuficiente. Acho que o Lula em momento algum realmente foi duro com a Venezuela. Essa proposta de fazer uma nova eleição, no fim, teve aquela brincadeira na época, né? O Lula defende que novas eleições sejam feitas até que o Maduro ganhe, né? Porque realmente era só abrir uma outra oportunidade para o Maduro criar uma outra eleição mais fajuta ainda, fraudar melhor ali para não deixar a oposição mostrar o que de fato acontece, né? E aí tem dentro do... O erro das eleições venezuelanas foi que a oposição teve acesso às pautas, né?
Porque se eu não tivesse acesso à pauta, não teria as atas. Não tivesse acesso às atas, obrigado, mano, volta. Ia dizer, não, como assim, pô? Ganhou. O TSE aqui, a justiça aqui, todo mundo disse que ganha, acabou, pô. E qual é a diferença no Brasil? Porque no Brasil ninguém tem acesso à ata, não tem voto impresso. É o que o TSE valida. Tá lá na urna, acabou. Né? Só que esse argumento não é forte e verdadeiro porque foram apresentados as atas, né, para vários países, né, a oposição, o Maria Corina Machado, né, junto com Edmundo Gonzalez, que era o candidato na liderança da Maria Corina Machado. E assim ficou, né? Até nem o Lula, com toda a aproximação com o Maduro, teve como bancar e dizer não, a eleição foi ok. Então ficou descarado. Numa próxima votação, o sistema de lá vai ajustar. Lembrando que essas eleições só foram assim porque teve um acordo antes dos Estados Unidos, junto com a Venezuela, né, junto com tudo isso, para que as eleições fossem justas. Então, foi diminuída algumas sanções num compromisso que a eleição seria justa. E o Brasil participando de tudo isso. Agora, como é que sai dessa, né? Eu não acredito, né, que esse governo que está aí, né, liderado pelo Lula, vai ser um governo de oposição à Venezuela, de oposição à moeda do BRICS. O que ele está fazendo é se esquivando. Agora, se esse se esquivar tira o Brasil de um conflito, né, de um choque com os Estados Unidos, já que o Brasil não tem condições de se manter, né, nem condições econômicas, muito menos militar, pô. Da ditadura venezuelana, tem essa coisa de meio que dar um programa de televisão para as pessoas, né? O Diosdado Cabello tem um programa que é Batendo com o Pau, né? Com El Maço dando. Aí o procurador-geral também, né? Sai falando, e você vê que ele até meio que se preparou, pinta o cabelo, enche de botox, e aí meio que os caras vão falando um monte de coisa. Eu acho que talvez até isso nem foi meio ali combinado com o Maduro, né? Mas é que tem essa coisa deles ficarem se falando à torto e direito para televisão. Agora, o que eu acho que vai ser interessante, Felipe, é que o Maduro, ele, em algum momento, ele vai ter que assumir e fazer a posse do mandato seguinte, né? E aí eu acho que a gente vai ter que acompanhar para ver se o Lula vai lá para sancionar esse novo mandato do Maduro, né? O Celso Amorim, que estava lá na eleição, né? Também não tem criticado o Maduro em momento algum, já chegou a falar também, né? Olha, vamos lá ver se o Lula realmente vai, né? Estamos vendo se vai ou não. Mas, enfim, se for, aí realmente eu acho que é um apoio ainda mais descarado e vergonhoso do que está acontecendo agora. Tarek. Na época, o Maduro chama o Celso Amorim de amigo. Chama o Lula de amigo. Aí o Lula meio que... Aí subiu o tom. Com o Lula. Agora, cara, esse migué do Lula se machucou. Por que é migué? Por que não é verdade? O cara pode estar tomando uma cachaçinha lá, não? Mano, volta. Quem nunca, depois de uma cachaçinha, né? E pelo que consta, ele gosta bastante, né? O cara já é velho. Velhinho. Idoso. Né? Casado com uma mulher nova. De repente tava tendo uma festinha ali, né? Tomou um negocinho a mais. O que tu acha, mano, volta? Caiu, pô. O cara é o presidente da República. Mas qual é o padrão dele? Ele é um cara religioso, que vai ficar calminho, vai almoçar, vai orar, ou é um cara festeiro, curtição, que gosta de uma branquinha, cervejinha, picanha. Se os caras de 30, 40 anos estão caindo, que dirá o de 80? Ainda mais depois de, né, ou não, da mano, aditivada, né? Fala aí, o que tu acha? Tomou um negocinho, foi se divertir, escorregou, caiu. Agora, Miguel ou não, irmão, ele se livrou de uma, né? Só que eu entendo que ele tem que deixar algum representante ou vice-presidente, enfim, alguém tem que responder, por exemplo, essa questão dos BRICS, também sobre a Venezuela. Ele vai ter que mandar o representante do Brasil. É assim que funcionam as coisas, né? Meu irmão, ele saiu fora, pô. Verdade ou não, ele saiu fora, deu um jeito.
Então, ele fez o que restava pra ele, né? Sim. Tá rindo de quê, mano? É porque ele é esperto, né? Ele não quis se expor, né? Ele não quis se posicionar, né? Então, nessa questão dos BRICS ali que foi falado, né? O acidente dele, coincidentemente ali, e eu só acho que ele vai ter que botar um representante, né? E no caso, ele tirou o corpo fora. Eu falei de mulher nova, aí estão falando, porra, a mulher tem 50 anos, não é nova Pra não? ele é O nova. cara tem 78, Pra ele é nova. é não, pra mano, caramba. vó? Total, pô. Não é Mais de nova. 20 e tantos anos mais nova, pô. Tem que tomar o combo. E o camarada falou que é azulzinho. E Tem que aí? tomar o combo, exatamente. Tem que tomar o azul. Né? Aí o cara toma a branquinha. Vai dar a namorada no chuveiro. Escorregou, pô. Escorregou, parceiro. Pensou assim, tem que armar uma, né? Armar uma pra eu me livrar do negócio. O que vai ser? Escorreguei no chuveiro. Essa é a versão que ele deu o migué. A versão que pode ser verdadeira, tava doidão, mamado, caiu. Deu mole. Velho caindo dá trabalho, irmão. Eu quero que meu pai e meu avô não caiam. E vai dar trabalho, Eu falo pra minha mãe isso também. não é? Tu quer que a tua coroazinha lá caia? Não. E se cair, é diferente do moleque novo cair. Eu já falei pra ela, se cair, não cola mais não, irmão. Pra colar os ossinhos, filho, fica ruim, pô. Então, Para de ser injusto com o Lula. O Lula tá do seu lado, cara. É uma injustiça o que o PGR venezuelano está fazendo com o presidente do Brasil, fingindo que ele tem críticas à Venezuela, fingindo que ele condenou, que eventualmente ele se aliou ao imperialismo yankee que é ó, mano, o Walter mandou um dançando, educando com toba ali, viu? Viu na câmera aí, você que tá em casa? Desculpa sair de um assunto sério aí, só um parênteses. Vocês viram ali no fundo ali, né, mano? Walter na versão. Então, vamos voltar pro assunto aqui, cara. Pessoal da edição aí, desculpa dar trabalho pra vocês, tá? Vambora. detonado nesses programinhas estatais que a ditadura distribui para os seus apaniguados. Aliás, é muito característico de lideranças autoritárias, não só de regimes, de ditaduras já consolidadas, tirar lá do fundo do poço alguém muito medíocre, alguém que jamais teria grandes realizações por mérito pessoal, mas que consegue ascender, né, por bajulação e entregar programas em horário nobre da TV. E aí a gente vê essas figuras ególatras que ficam ali todas maquiadas e que gostam de falar sempre cuspindo aquelas narrativas absolutamente rasteiras, aqueles slogans publicitários de uma velha esquerda anti-americana que nunca se atualizou e que exerce o seu poder pela força, posando de boazinha contra o império malvado. É disso que se trata. Então, o Lula tá do lado de vocês. Vamos deixar de conversa fiada pra boi dormir. E Felipe, e um vai copiando o outro, né? O Maduro copiava o Hugo Chávez, depois o Diosdado Cabejo copia o Maduro e agora o Tarek copia o Diosdado, né? E todo esse ego que não cabe dentro deles. Bom, ninguém tá acreditando nessa versão que o Lula rachou com Venezuela e Rússia, né? Eu também não acredito. Mas, Inclusive falaram aqui no chat que é a sua atuação. então, mano, volta. É melhor do que ele manter a postura, né? Liderar e falar em relação ao BRICS, porque, cara, o governo atual, o governo americano é canhoto, são os democratas. É o Biden. O Biden era vice do Obama. E nem por isso o Lula tem proximidade lá. Você acha que o Biden queria, né, no Brasil, mais o Bolsonaro do que o Lula? Por quê? O Bolsonaro ficava lá puxando o saco e se aproximando do Trump, né? E tá certo, né? Tá errado? Tá certo. Mas quando veio o Biden, ele, por questões políticas, né, de interesse ali da plataforma política dele, de comunicação dele, ele se afastou. O que você espera? O Lula vai ter uma proximidade maior com o Biden, mas não teve. Não teve. Durante esse período todo. O Lula tá com medo do Trump. Cara, quem garante que o Trump vai ganhar? Falando nisso, a eleição tá chegando. Quem garante que o Trump vai ganhar?
E se o Trump ganhar, o que o Lula vai fazer? Vai ficar coladão lá com o Irã, Rússia, China? Tem condições de fazer isso? Não, vai se enquadrar ali e vai tentar se esquivar. E sai disso e deixa daquilo. E é isso aí que acontece, pô.